E aí, minha gente, eu quero que vocês vejam de novo, ó, o quadrinho numa geral, né? Aqui a gente vai falar sobre quais os indicadores, né, que o entorno educativo promove na manifestação da vontade. Então, vou mostrar isso para vocês, baseado nesses estudos da antroposofia. Então, a gente vai perceber nas atividades das crianças, porque a gente tem o nosso corpo físico, né, nessa posição ereta, que é uma natureza vertical humana, que é diferente dessa natureza rastejante que a gente observa na maioria dos animais, né? Os primatas também têm essa característica, né? Natureza ereta. Então, baseado nisso, a antroposofia traz, né, o nosso corpo astral, o nosso corpo etérico e o nosso corpo físico. Então, no nosso corpo etérico, que é o nosso corpo astral, desculpa, que é relacionado com as nossas emoções, a gente vai manifestar através da fala, certo? A gente fala, a gente praveja, né? Fica bravo, fica feliz, chora, né? A manifestação do corpo etérico, que está relacionado com o nosso metabolismo, né? Quantidade de água no nosso corpo, alimentação, né? O funcionamento do fisiológico. Então, ele funciona bem e a gente consegue manifestar o nosso pensamento. Então, nessa interação dessas duas coisas, tem uma combustão que acontece, a produção de energia, e que isso é manifestada no corpo físico. E a gente percebe nessas atividades coletivas, né? Que a gente viu lá na escola, certo? Vou falar um pouco mais sobre isso. Essa manifestação de aprender junto, de estar em comunidade, de fazer mutirão, né? Eu percebi, né, que esses aprender junto, fazer algo sensato nesse entorno educativo, que pode ser uma escola, pode ser uma praça, pode ser uma cozinha, né? As crianças imitam e elas se apropriam daquilo que está acontecendo, e não só elas, né, mas o ser humano também pode aprender dessa maneira, né? Novas atividades. E aí está muito relacionado também com essa nossa capacidade humana, né? De revelar pelos corpos, pelos membros, o que a gente é capaz de fazer. Então, quando a gente manifesta esse fazer, a gente desenvolve autonomia na vida e uma religação com a natureza. Então, isso com a religação da natureza, porque a gente mexeu com a terra, com a madeira, com a palha, né? Com os fazeres, né? De uma fazenda que está mais relacionado com o mundo material. Isso pode acontecer na cidade também, né, gente? E nisso também essa capacidade, né, de se manifestar, né, com o que o corpo e os membros são capazes de fazer, principalmente na puberdade, né? Isso se liga diretamente com o corpo etérico, que é o metabolismo, sabe? Aquele adolescente que dorme, que fica com fone de ouvido, que não olha para tua cara. Mas ele precisa mexer o corpo, porque essas duas coisas estão ligadas, ó, o corpo etérico, que é nosso metabolismo, e o corpo físico. Isso se manifesta nos tendões e nos ossos. Isso também acontece com a gente quando a gente está desenvolvendo, né, quando foi isso na nossa puberdade, e é quando a gente está desenvolvendo o nosso corpo em atividades físicas. E aí, gente, nesse quadro geral, ó, a capacidade humana de revelar pelos corpos e pelos membros o que a gente é capaz de fazer, né? Que aí nós temos essas duas setas de geração de autonomia e o mexer, né, os tendões e os ossos. E isso vai se manifestar também, ó, pensar no mundo material e no mundo do trabalho, que a gente edifica coisas junto, né? E isso também vai promover uma autonomia de vida, uma ligação com a natureza, né? E aí a gente pensando nisso, né, eu vou mostrar para vocês quais foram esses indicadores que eu observei nas crianças, né, através desse pensar no mundo material e no mundo do trabalho. Então, minha gente, né, os indicadores, né, que o desenvolvimento da vontade das crianças estava rolando. O primeiro que eu identifiquei foi lá o domínio, o manuseio de ferramentas, o modo de trabalho e a sua aplicação no trabalho em campo. Então, as crianças já sabiam, né, o que as ferramentas que elas iam precisar, principalmente na jardinagem, eu chegava com uma lista, né, de ferramentas, e elas iam buscar as ferramentas, e elas começaram a perceber, né,
Ah, isso serve para fazer o buraco, isso aqui a gente vai usar para regar, isso aqui dá para usar de outra forma, né? E nisso levou ao ponto 2, né? Que é essa vontade direcionada, porque eles começavam a, no outro dia, voltar e falar assim: poxa, eu posso continuar aquela atividade, eu posso terminar aquilo que eu comecei ontem, né? Aí esse item 3 aqui, ó, as atividades que se adequam ao perfil da criança. Então, eu conseguia, por exemplo, uma criança que estava precisando ter mais atenção na sala de aula, eu trazia para ela fazer a poda, né, fazer esse movimento com as mãos, né, e saber qual galho que ela precisava podar, né. Então, a gente conseguia direcionar atividades físicas, né, com ferramenta, conforme a gente sentia que a criança estava ali precisando. Uma coisa que eu observei dessa manifestação da vontade também foi o tempo de relógio e o tempo de trabalho. Porque muitas vezes eles preparavam, né, as coisas para fazer, demoravam lá 20 minutos para preparar. Por exemplo, fazer o reboco de uma parede de barro. Aí 25 minutos mais ou menos de trabalho, os outros 20 era para guardar as coisas, né, limpar. Então, às vezes eles achavam que era muito pouco tempo, né, para fazer. E aí eles reclamavam, pô, a gente podia ter mais tempo, né, para fazer as coisas. Aí o item 5 que eu observei aqui, ó, domínio de ferramentas no contexto de internalizar, criar e ser livre, né, que no caso eles chegavam, teve uma época que eles almoçavam mais rápido, iam lá para a marcenaria, produziram vários brinquedos, né, escudo de madeira, skate, o que vocês imaginarem, assim, né. Essa força de gestual, de devoção e contemplação. Foi bem interessante, gente, que eu observei assim, ó, pegou a mudinha, né, colocou na terra, aí fez esse movimento, né, de afufar a terra e olhar, nossa, olha só como a nossa sala vai ficar linda, né? E por último, a gente observava, né, a criança nas relações do trabalho. Então, muitas vezes acontecia de alguém estar lá com o corpo mole, né? Então, às vezes acontecia, minha gente, de algumas crianças assim, tá, eu tô com preguiça, eu não quero fazer, né, ficar fazendo corpo mole. E aí, pelo menos, assim, a gente conseguiu conversar, sentar e dizer, né, cada um dizer, olha, você acha justo isso? Não, não acho justo, todo mundo trabalhou, porque a pessoa não trabalhou. E aí, como que a gente vai fazer com ela? Cada um dizia, né? E inclusive ela, né? Porque a gente olhava uma situação de alguém que não trabalhou, não ficava apontando, né? Fulano, para não ficar aquela coisa pessoal. E aí a gente decidia, né? O que, que ia ser. Por exemplo, a pessoa ficar a semana toda responsável por guardar as ferramentas, enfim. A gente entrar nesse lugar de discutir a respeito das nossas atividades, fazer uma avaliação em conjunto, né? E chegar no consenso dos próximos passos, né? Isso foi bem legal.